Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 49, vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Já falamos sobre esse assunto com a própria Lúcia Furlan, que está aqui conosco hoje. Só que no outro episódio, nós tratamos sobre a questão de como manter a independência, como lidar com as emoções. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre as fases dessa doença. Eu vou apresentar a Lúcia para quem não conhece ainda e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Lúcia Aparecida Furlan é brasileira, paulista, nascida em Santa Bárbara do Oeste, no ano de 1957. Cursou licenciatura em Economia Doméstica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como profissional, atuou em muitas áreas e tornou-se especialista em educação. Aposentou-se em 2016 pela Universidade Federal do Amapá. Lúcia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Gerovida, nesse episódio de número 49. E vamos começar. Como eu já falei, né, na sua última participação conosco, você trouxe toda a sua experiência da sua família, nos cuidados com o pai de vocês que tem a doença de Alzheimer, em especial tratando do que vocês fizeram, das adequações, adaptações, dos cuidados, para mantê-lo da melhor forma possível, independente, e como que vocês lidaram com as emoções de vocês em relação a isso. Hoje vamos falar sobre as fases, né, de alteração de comportamento. Para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, há quanto tempo o seu pai tem a doença de Alzheimer e há quanto tempo você é uma das filhas responsáveis pelo cuidado dele? Ok, Wanda, é uma alegria imensa estarmos de novo juntos com aqueles que vão nos assistir mais à frente, sabe Deus, daqui a uma semana, um mês, um ano, e eu mesma poderei revisitar essa entrevista, porque do episódio 32 que nós gravamos para o 49, muitas mudanças ocorreram, mas nós estamos aqui para falar sobre as fases que o pai vivenciou, tá ok? Bom, eu acompanhei lá no Amapá casos de famílias amigas que tiveram Alzheimer. Acompanhei também o caso da mãe de uma amiga minha do Rio de Janeiro e na medida em que eles iam me contando as fases que a família, que o doente deles estava passando, eu achava estranho, porque foi antes do pai, né? Aí, na medida em que a gente começou a detectar, primeiro, o pai foi diagnosticado com Alzheimer em 2013, mas certamente, e na época, o pai estava 2013 para 2022, já fazem 9 anos. Uhum. O pai está com 89, ele tinha 80 anos. Mas os comportamentos dele já vinham de antes. Tipo, sair para a rua e não saber aonde estava. Sim. E se a segunda esposa dele acompanhava ele com medo que ele se perdesse, ele ficava muito bravo porque ele dizia que ela estava perseguindo ele. Uhum. Mas no compartilhar dela comigo, dos meus irmãos comigo, o pai passou por uma fase de violência muito grande. E foi nesta época que levaram ele ao médico. E foi uma fase de muita agressividade, de expulsar os filhos de casa, que ele tem 2 filhas, com a Maria e mais um filho que estava em Macapá, mas num dos episódios que o meu irmão veio para Santa Bárbara, estava organizando um churrasquinho com amigos à noite, ele saiu e expulsou todo mundo de lá. Então, era um comportamento que não era a rotina dele, porque ele sempre gostou de ter visitas em casa. Então, as visitas incomodavam.
Uma outra fase que eu, numa das minhas visitas, acompanhei, é ele achar que estavam roubando ele. Olha, foi uma luta para ele entender que ninguém roubou, que o dinheiro estava guardado, que estava em tal lugar. E ele sonhava, ele de noite acordava a esposa dele, dizendo assim: cadê o meu revólver? Tem ladrão aqui, eu preciso matar. Dizendo que estavam roubando e que estavam perseguindo ele. Então, a fase do achar que está sendo roubado foi comum para ele e para os casos que eu acompanhei. O pai passou uma outra fase, que eu também, numa outra visita que eu passei alguns dias em casa com ele, que foi da religiosidade exacerbada. Chegou a ser instalado no canto da sala um altar com os santos, porque ele era católico fervoroso, não era de ir na igreja, mas de uma fé incrível. E acendia aquela tochinha de um copo com óleo e aquela vela que fica 24 horas. E ele rezava o terço. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite. E as meninas trabalhavam, mas ele queria que elas acordassem de noite para rezar com elas. Então, para elas foi uma fase muito difícil. E ele não permitia que apagasse, tanto que eu olhei assim para o teto, a sala estava totalmente esfumaçada. Mas agora você me pergunta, e como conviver com isso? Sim. É muito difícil para quem convive, assim como foi difícil para quem estava com ele na época que ele estava hiperagressivo. É difícil conviver, é importante respeitar e criar mecanismos internos de não se abalar. Como é que se faz isso? Eu não sei, porque eu não estava cuidando dele nessa época. Tá. Um fato que aconteceu com a mãe da minha amiga e com um casal de Macapá foi a questão da retomada da sexualidade. Na mãe da minha amiga, ela ficou, porque ela já era viúva, quando ela via um rapaz bonito, ela olhava, ela dizia assim: ui, que moço bonito, quer namorar comigo? Então, ela pedia a todo mundo em namoro. Quem andava com ela dizia assim: não considera, porque ela está doente. E comentando isso com uma médica amiga minha, ela disse assim: não, Lúcia, isto é os hormônios que estão todos mexidos. Se fizer dosagem hormonal, eles estão com hormônios da juventude. Então, esse casal de Macapá, o casal... gente, só para vocês que estão escutando o ronco, depois eu volto no assunto, é que Wanda e eu combinamos que eu não queria gravar isso dentro de casa. Então, eu vim para o Parque Araçariguama. Então, vocês veem gente passando atrás, vê barulho de moto, como posso dizer, porque nós estamos num ambiente aberto, porque falar sobre essas fases, para quem conviveu, falar de dentro de casa, é muito mais requisitado emocional. Então, para mim foi ótimo agora que eu dei uma descontraída boa também. Voltando sobre esse casal, eles conviviam juntos, mas já haviam havido separação de cama há uns 15 anos ou 20. Quando o homem teve Alzheimer e entrou nessa fase vamos chamar, da sexualidade juvenil novamente, ele obrigou que a companheira dele voltasse a dormir junto.
E um dia, numa das minhas visitas para ela disse assim, porque lá me chamavam de Furlan, professora Furlan, eu não sei mais o que eu faço com o fulano. Por quê, minha amiga? Porque ele agora, ele quer sexo toda noite e a noite toda. Então eu já não sei mais o que fazer. Então eu fico imaginando assim, para a mulher que passou por esta situação, o quanto para ela foi difícil. Então, são químicas que ocorrem no organismo da pessoa que não se tem controle. Ela fez tratamento psicológico, levou o esposo ao médico, que deu medicação para desacelerar. E o pai, eu desconheço se passou por esta fase, mas tomando por base a mãe da minha amiga e este casal de Macapá, eu digo que é possível que tenha ocorrido sim e que não tenha sido comentado pela esposa dele, porque é uma coisa muito íntima, né? Então, Alzheimer, as fases do Alzheimer são um verdadeiro desafio. Um desafio para mim sem igual. Eu estou cuidando do pai desde 2013. Eu já encontrei o pai numa fase em que a medicação foi assim muito adaptada a ele, o organismo dele se deu bem e peguei ele na fase de ter assim memória, não ter memória presente, não lembrar nada. Mas tinha memória distante, porque ele ainda lembrava o nome dos filhos, lembrava muito o nome da minha mãe, perguntava por ela. E até abril deste ano, ele ainda tinha um pouco de memória remota. Mas faz uns 6 meses que ele não joga mais truco, ele não pediu mais truco, jogo de baralho. Cada dia é uma coisa nova. Alzheimer é uma constante descoberta da forma como fazer o melhor para conviver com o paciente. Além de tudo aquilo que a gente falou, dos cuidados para não ter a queda, a adaptação da casa, para mim o lado muito mais exigido é o lado emocional, porque o físico, a gente deita na cama e repousa. O emocional, o psicológico, a gente precisa estar atento. Precisa estar. E o que mais você quer me perguntar? Aproveita. Vamos lá. Você falou então das fases que você não estava junto, mas que ele apresentou antes de ser diagnosticado em si, a questão de ele achar de sair e não saber voltar, e então a esposa ia junto e ele achava que ela estava perseguindo ele. Você falou sobre a questão de achar que está sendo roubado, e aí até a questão de pegar o revólver para matar o ladrão. Você falou sobre a questão da agressividade, da sexualidade, da religiosidade. Contou e da religiosidade. Isso, da religiosidade também. E quando você chegou para cuidar em 2013, que foi exatamente quando ele foi diagnosticado... Desculpa, eu comecei a cuidar dele em 2016. Se eu falei 13, eu me enganei. Então tá, ele já estava há 3 anos com diagnóstico. De 2016 para cá, você vivenciou alguma dessas experiências, né? Você fala que ele já estava com a medicação mais adaptada, ele já estava mais tranquilo, mas você vivenciou algum fato, alguma situação dessas experiências, dessas fases anteriores? Olha, a única coisa que ele fazia era perguntar pelos irmãos dele.
mas agressivo ele não estava mais, porque ele tomava sertralina para depressão, para ficar up pela manhã, e tomava também o remédio para retardar o avanço da doença. Sim. E à noite tomava um segundo para retardo do avanço da doença e um outro para dormir. Então ele acordava bem. A gente cantava Chico Mineiro, Menino da Porteira, a gente cantava em italiano, as coisas muito antigas dele. Difícil ficou para a gente agora em abril, porque ele passou muito mal, levamos ele para o pronto-socorro e lá ele precisou ser entubado, porque ele teve uma pneumonia por broncoaspiração. Palavra chique por engasgo, ponto final. É mais fácil para todo mundo entender. E aí, quando ele foi para a UTI, ele passou 6 dias na UTI. Quando ele voltou para casa, ele voltou com, eu chamo de esquizofrenia, mas o diagnóstico é distúrbio afetivo bipolar. Então, a medicação foi totalmente mudada e na bula do remédio diz que é para esquizofrenia. E ele agora está numa outra fase que a gente está tratando da esquizofrenia, que é de bater, de não ter controle, ficou acamado. Então, a logística está completamente outra. Cama hospitalar para ter mais conforto. Quando vai trocar a fralda dele, que entrou em incontinência urinária, trocar a fralda dele, ele dá cada chute. A medicação para a esquizofrenia, ela retira a força das pernas para andar. A perna, no caso dele, que eu estou falando, tá? Ele não consegue se colocar de pé, mas deitado tem uma força na perna que faz fapt, que se a gente não segurar, a gente apanha e a gente cai. Então é esse o momento que nós estamos hoje. Agora, continua se alimentando. Sim, mudamos toda a alimentação dele, que agora pode engasgar muito mais fácil. Agora é tudo mixado, peneirado. E é daí para frente, porque todos os casos, que não foram só os 2 que eu relatei aqui, eu acompanhei, inclusive na família mesmo dele, as pessoas vão para a sonda, alimentação parenteral, e vai até que as forças todas se esvaiam e o espírito dele se liberte. Agora, uma coisa, Wanda, que eu faço questão de registrar. Esta fase muito mais demandada que estamos com o pai também trouxe uma outra dinâmica na família. Porque antes, a escala do ano inteiro de quem cuidava dele era uma pessoa no final de semana dava conta. Eu e a minha irmã, que a gente mora junto com o pai, dávamos conta tranquilo dele, da casa, de tudo. Agora, a escala permanece a mesma, só que a gente pôs um irmão e uma irmã. Um irmão e uma irmã, porque a gente precisa de um homem para auxiliar nisso. Então, foi uma outra logística, um outro ajuste, oportunidade. Vamos ver o lado positivo disso. De 15 em 15 dias, os irmãos se encontram nos finais de semana, ou quando é feriado prolongado, que nesse ano tem pouco, 2022 tem pouquíssimos, já está até acabando. Os irmãos, um irmão e uma irmã, se encontram. Então é gostoso escutar as histórias que eles contam de quando o pai era mais novo, quando eles eram crianças, as peripécias, o quanto que o pai era severo, é a palavra certa, extremamente severo. E hoje está aí os filhos cuidando dele.
Então, disso, o que eu tiro de experiência de vida? É que todos nós dependemos uns dos outros. Que sem a presença do pai, da mãe, do irmão, do sobrinho, da sobrinha, do amigo, da amiga, a gente não vive. A gente vegeta. E que bom, que bom, que bom, que bom que o pai tem os filhos que cuidam dele. Que bom. E tomara, permita a Deus que se um dia chegar a minha vez, que os meus filhos, os meus sobrinhos, minhas irmãs vivas me cuidem, e os meus irmãos também. Porque nós temos que encarar, eu digo que a gente tem que encarar a vida assim, com essa leveza. Se você tivesse me pedido para fazer essa entrevista há um mês atrás, eu iria te falar assim, Wanda, eu não tenho condição emocional, não tenho condição psicológica. Mas depois que a minha cunhada, que sempre ajuda a gente todos os dias que precisa, ela, no começo, ela me falava assim, Lúcia, no começo é assim, é muito difícil, mas depois a gente vai pegando prática. Depois é como quem diz assim, a gente vai dominando a situação e ganhando confiança naquilo que está fazendo. E vai acalmando o coração também, né? Vai serenando. Uma outra lição que eu tenho tirado, Wanda. Na medida em que a doença do pai, que o Alzheimer dele avança, e agora com a esquizofrenia, o cansaço físico tem triplicado. Mas a fortaleza de espírito também aumentou. É claro que a gente tem os instantes do alto e baixo. Aquela de parar, de refletir, será que eu estou fazendo certo? Mas estou fazendo com carinho, com amor e todos cuidam, sabe assim? A gente dá risada mesmo, porque ele está numa assim de chamar cada palavrão, de mandar a gente para aquele lugar, dizer que nós somos santas, entre aspas, sabe? E a gente fazer o quê? Vamos contando um por outro quantas vezes que ele nos mandou para o espaço hoje. E segue, e a vida segue. E nessas ocasiões em que ele está um pouco mais desse jeito, como que vocês conseguem lidar com isso sem vocês também ficarem bravos, nervosos e ter uma situação um pouco mais complexa aí entre vocês? Wanda, a gente faz bastante força para conter ele, porque a gente tem que trocar fralda, tem que dar banho na cama, inclusive a gente amarra o pulso dele, como fazem no hospital, e amarra ali na cabeceira da cama, porque senão precisa de 6 pessoas para que cuide dele, e a gente, como diz, não tem isso tudo disponível. E não precisa ter se nós temos outros mecanismos. Tem hora que ele me dá assim, que ele escapa, que a mão dele escapa assim, que ele dá cada tapa em mim, que eu digo, puta que pariu! Solta um puta que pariu, extravasou e passou. Entendeu? E vai, porque a gente é de carne e osso também. Depende do irmão, eu chamei um puta que pariu para ele umas 3 vezes, até agora. Eu não sei de agora em frente quanto mais vai ser. Eu tenho um cunhado que ele vai lá, ajuda a gente e dá risada. Cada um age de uma forma, sim. Cada um age conforme se sente melhor, entendeu? Porque não dá para a gente dizer assim, não ria, não chore, não segure. Não, a gente tem que agir na hora que está acontecendo. E depois conta para os outros como é que foi. Mas ele não tem nenhuma escara, não tem nenhum machucado. A gente enfaixa o braço dele porque ele bate na grade da cama, que é uma cama hospitalar. A gente enfaixa a batata da perna todinha porque tem a grade aqui, né? Ele enfia o pé no meio da grade.
A gente vai administrando e vai vendo o que é o melhor para eles se machucar o menos possível. Ah, uma coisa, eu já estava esquecendo. Meus irmãos, eu sempre disse para vocês, são extremamente inteligentes. E o G, ele pegou uma talha, comprou uma talha. Talha é uma espécie de guincho que é muito usado nas indústrias para levantar peso. E pôs a barra em cima aqui e pôs para que corra e adaptou um quadrado aqui e nós compramos um cesto para transferência de acamado. A gente bota ele dentro do cesto, sobe lá, corre aqui. E não é que ficou bacana aqui para simular, né? Corre aqui, bota ele na cadeira de banho, já sem a fralda, leva ele para o banheiro. Se tiver que fazer lavagem, faz. Lavagem intestinal, quando está muito tempo preso. E depois dá banho lá, ainda assim, com os pulsinhos amarrados, porque se tem a parte que ele segura, né? A gente amarra o bracinho dele lá, lava a cabeça, lava tudo. Lá no banho, enquanto está tomando banho, é uma maravilha. Quando vai vestir a roupa, começa a luta, tudo de novo. Aí, ok, leva de novo, bota lá no guincho, sobe ele, leva para a cama, desce, coloca a fralda. Aí ele cansou de tanto fazer força, já foi no banheiro, já esvaziou, já tomou banho. Aí ele dorme feito um bebê. E assim a gente vai fazendo o melhor que a gente pode para ele ter a melhor qualidade de vida possível na fase que ele está. Eu só fico pensando assim, Jesus amado, o que vai ser do pai quando ele precisar usar a alimentação parenteral, que ele arranca tudo? Aí é que a gente vai precisar conter mesmo. Então, vamos esperar para quando chegar lá. Isso, sem sofrer por antecedência. Sem sofrer, mas já se antecipando, porque a talha foi posta por necessidade, porque senão ninguém tinha coluna mais. Entendeu? Muito então, é assim, cada vez vamos criando alternativas que facilitem a vida de quem cuida e judie menos dele. Lúcia, eu já estava esquecendo da talha. Não, excelente. Acho que é uma dica muito interessante. Acho que é uma ideia muito interessante para facilitar, né, a vida e os cuidados. E uma coisa que você falou para a gente ir para o fechamento, né, você falou assim que todas as fases têm as suas especificidades de cuidado, de atenção, de lidar, cada família tem um jeito, cada pessoa tem um jeito, mas que você falou assim que o corpo físico descansa, que o que mais é desafiante em todas as fases é a questão emocional. Então, assim, que dicas você daria para a gente encerrar para as pessoas que passam por situações parecidas por todas essas fases, de como lidar melhor com essa questão do emocional? Para mim, quando você não está cuidando do paciente, confia em quem está lá fazendo o que você faz. Porque quem está lá e está fazendo o melhor que sabe. Quando você não está em casa ou no hospital, viva a sua vida como se não existisse o doente, para você se reabastecer. Confia que ninguém passa o que não pode, o que não está para passar. Que se a minha família está passando isso com o pai hoje, é porque tem muito que aprender. Uma delas é aprender a ter compaixão, aprender a perdoar aquilo que a gente acha que eles fizeram e que não era certo de terem feito conosco.
e saber que está ali uma pessoa que depende de você. Então, doe o seu melhor, faça o melhor, porque o dia que essa pessoa partir, seu coração vai estar em paz, seu espírito vai estar sereno, você vai estar grato pela oportunidade de ter podido estar cuidando. Porque a nossa vida só faz sentido quando estamos a serviço de outrem. Isso eu aprendi com o padre Fábio de Mello. Quando estamos a serviço de outrem, a gente deixa de pensar nos nossos problemas. Eles se tornam pequenos, se tornam quase nada. Então, vamos cuidar um do outro. E eu ainda tenho um fato a mais, né, Wanda? Porque eu continuo praticando, se não pesquisando coisas antigas, eu continuo na prática da homeostase quântica informacional, eliminando aquelas coisas do dia que foram pesadas e guardando as que foram leves e acumulando tesouros no meu coração. E muito, muito tesouro mesmo. Inclusive, você e o Martim são dois deles. Inclusive a Márcia, a família Martinhago inteiro, e assim vai. Vocês todos que eu digo que são importantes, para mim, sabem que são. Principalmente os meus irmãos, que estão indo lá em casa também me ajudar eu e a Tuca nas noites. Então, é união, é sacrifício, é amor, é doação, é sofrimento, alegria, é a dualidade da vida. E que bom que não é só uma coisa, tem um para contrabalançar o outro. Muito obrigada. Imagina, Lúcia, nós que agradecemos imensamente você ter trazido toda essa sua experiência, não somente da sua vivência, né, nessas fases todas, mas das outras famílias, das outras situações, para as pessoas saberem que isso as pessoas passam, que isso faz parte, e você trouxe um pouquinho aí do que pode ser feito, como que vocês fizeram, compartilhou. Então, acredito muito assim que eu conheço pessoas que a gente está trabalhando sobre essa questão, que vai trazer um pouco de luz, um pouco de tranquilidade para saber que essas famílias não estão sozinhas, né? Que outras passam por situações parecidas e que sempre existe possibilidade de lidar com essas situações de uma forma mais equilibrada, sabendo que tem a possibilidade também de, às vezes, ficar, como você falou, os altos e baixos, faz parte do processo, né? Então, agradeço imensamente por você ter compartilhado conosco a sua experiência, Lúcia. Eu agradeço finalizando assim. Quem tem uma religião, pratique a sua religiosidade. Acredite que não está só, porque quem acredita que existe um ser supremo que tudo rege, que tudo governa, que tudo acontece de acordo com o que tem que acontecer, sofre muito menos. Um beijo no coração de cada um. Aí, com essa linda mensagem, nós também deixamos um beijo no coração de cada um que está nos assistindo neste momento. E encerramos o episódio 49 do Diálogo da Gerovida. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até mais. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!